Fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo aqui. Ministra a tua palavra aos nossos corações pelo poder do teu Santo Espírito. Unge os meus lábios, para que as minhas palavras sejam fiéis à tua santa palavra. Unge os nossos ouvidos, para ouvir tudo que teu Espírito tem a nos dizer. Unge todos os nossos corações, para que humildemente nos submetamos à tua soberana palavra e uns aos outros em santo amor. Edifica a tua igreja, Senhor. Edifica-nos sobre o firme fundamento da tua palavra, te pedimos, em nome de Cristo Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Podemos assentar. Muito obrigado. Quantos aqui sabem identificar as 3 classes ou categorias mais desacreditadas do Brasil? Dica, todas começam com a letra P. As 3 classes mais desacreditadas no Brasil. Valendo. Políticos, sim. Policiais. E você falou primeiro o quê? Seja sincero. Pastores. Pasmem, nem presidiários são tão mal vistos quanto pastores nesta nação. O problema desse descrédito não tem uma única explicação, apesar de compartilhar uma razão em comum. Por que políticos, policiais e pastores estão entre os mais desacreditados do Brasil? Porque de quem se espera mais liderança, mais integridade, mais sacrifício e empenho, infelizmente, é de quem nós temos visto mais corrupção, desonestidade, falta de compromisso. Claro, sempre com as suas devidas exceções, tanto entre políticos, como entre policiais, como entre pastores. Bem, por mais válido e importante que seja refletir sobre as outras categorias de líderes na nação, hoje o apóstolo Pedro vai nos ajudar a pensar especificamente sobre pastores. Os pastores da igreja de Jesus. Qual o papel de um pastor? Qual deve ser a sua postura? Que promessa deve guiar seu serviço? E com que prontidão devemos segui-los? É disso que trata 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 5, que nos mostrará como pastorear e como sermos pastoreados em submissão ao Supremo Pastor. E quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então mantenha sua Bíblia aberta comigo no texto que acabamos de ler. Vamos caminhar por ele parte por parte. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 5, respondendo essas perguntas em ordem. Primeira delas, qual é o papel de um pastor? A resposta está aí no versículo 1 e no início do versículo 2. Mas antes de examinar a resposta de Pedro, precisamos perguntar por que Pedro está falando sobre pastores nesta altura da sua carta. Por que ele incluiu essa instrução, exortação aos presbíteros? E a palavra presbítero no Novo Testamento é sinônima de pastor. Então não estranha a palavra. Presbítero ou pastor são sinônimos na Bíblia. Por que Pedro, ao final da sua carta, inclui essa instrução sobre pastores? Bem, se você espiar comigo para o finalzinho do capítulo anterior, o assunto parece ser outro, totalmente diferente. No capítulo 4, versículos 12 a 19, Pedro exorta os seus leitores para que estejam prontos a sofrer pela causa de Jesus. Pagarem o preço pela sua fé em Cristo, num contexto de perseguição, feroz perseguição contra a igreja das autoridades do Império Romano no primeiro século. Perseguição essa que já estava batendo a porta de Pedro e que, como sabemos pela história da igreja, sua vida seria ceifada, martirizada por conta da sua fé em Jesus. Mas o que parece uma mudança abrupta de assunto não é, se olharmos tão somente para os versículos 17
e 18 do capítulo 4, onde Pedro fala sobre os sofrimentos da igreja como uma espécie de teste, uma prova. Aliás, é assim que ele começa a carta, lá no capítulo 1, falando sobre as muitas provas da fé cristã, por meio das provações da igreja. Ele diz no capítulo 4, versículo 17, que o tempo era chegado de começar o juízo por onde? Quem Deus prova primeiro? A casa de Deus. De quem ele está falando? Do povo de Deus. A igreja, nós somos os primeiros a sermos provados pelo Senhor quando vêm as provações e desafios. E quem são aqueles principalmente responsáveis por governar e liderar a casa de Deus? Pastores. Portanto, eles são principalmente responsáveis por preparar o povo de Deus para enfrentar provas, desafios, lutas. O que explica o capítulo 5. Pedro tem que chamar à responsabilidade os líderes da casa de Deus, os presbíteros ou pastores, para que saibam o que fazer e como fazer o que devem fazer, para que toda igreja esteja preparada para permanecer firme na hora da provação. Então esse é o raciocínio. O julgamento, a prova vem primeiro sobre a casa de Deus. Então aqueles que estão à frente da casa de Deus, os presbíteros ou pastores, são mais responsáveis, precisam estar preparados, porque deles será cobrado e exigido o quanto eles prepararam a igreja para sofrer, para pagar o preço por serem fiéis a Jesus. Jesus, o Supremo Pastor, cobrará nós pastores por quão bem preparamos a igreja para permanecer firme na fé na hora da provação, na hora da prova da nossa fé. Então isso parece explicar a maneira como Pedro se dirige aos seus colegas presbíteros. Não só o fato dele falar aos seus colegas, mas como ele se apresenta. Olhe comigo para o versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha que interessante. Pedro não se apresenta aqui para os seus leitores pastores como um apóstolo, uma autoridade. Como ele se apresenta? Um pastor como eles. Um presbítero tal qual outros presbíteros. Um dentre iguais. E o faz na condição de quê? Como ele se apresenta? Testemunha dos sofrimentos de Cristo. E co-participante da glória ser revelada. Olha só. De maneira eminentemente pastoral, Pedro se coloca no lugar dos seus colegas presbíteros, dos seus colegas pastores. Ele está dizendo, vocês estão prestes a sofrer, eu também. Vocês serão cobrados primeiro, eu também. Vocês estão na mira do Império Romano. Quando vierem caçar a igreja, procurarão primeiro quem? Os pastores, porque derruba o pastor e o rebanho dispersa. Colegas pastores, eu sei o que vocês estão passando. Eu sei que desafios vocês estão enfrentando. Eu também sou um deles. E eles têm a minha ficha. Eles sabem que eu estava em Jerusalém, que eu fui o primeiro pregador lá em Pentecostes. Se vierem pegar alguém primeiro, sou eu, Pedro. Então eu posso dizer, eu sei o que está prestes a vir. Eu sinto isso na minha pele. Sou testemunha do sofrimento de Jesus, como vocês. Espero a glória que há de vir. Pedro se coloca ao lado deles, como mais um na linha de frente. Mais um no fronte, sofrendo pela causa do Evangelho, em preparação para a glória vindoura. E dito tudo isso, qual é a instrução? Uma única instrução que Pedro dá aos seus colegas pastores. Está aí no início do versículo 2. O que deveriam fazer? Qual é a ordem? Versículo 2. Que eles pastoreiem o rebanho de Deus. Esta é a imagem mais comum, mais familiar e mais popular para descrever um líder da igreja. Ele é um pastor. E o que é um pastor de ovelhas? É alguém que alimenta,
é alguém que cuida, é alguém que protege, é alguém que guia, é alguém que defende o rebanho de ameaças e de predadores. Pastorei o rebanho de Deus sob os seus cuidados. Ou seja, que esses presbíteros ou pastores fizessem o mesmo que Pedro faz ao longo desta carta. E o que Pedro faz nesta carta? O que um bom pastor deveria fazer? Ele alimenta o povo com a palavra de Deus, com o consolo e as exortações do Evangelho, liderando e guiando o rebanho pelo exemplo das suas vidas, ou só, não apenas entregando a mensagem do Evangelho, mas servindo como exemplos dessa mensagem para o rebanho. Pedro não é apenas uma testemunha de boca do Evangelho, a sua vida testificava do Evangelho, do que era levar a cruz, tomar a cruz, negar a si mesmo, sofrer e morrer pelo rebanho. Que não só pregassem a mensagem, mas vivessem essa mensagem aos olhos do rebanho. Que cuidassem do rebanho de Jesus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É isso que Pedro esperava dos seus colegas pastores. É isso que nós devemos esperar de bons pastores. Pastores como o bom pastor Jesus. Pastores não são predadores. Pelo menos não deveriam ser predadores. O bom pastor não se aproveita das ovelhas. Não enriquece às custas das ovelhas. Não vive de maneira a esbanjar num padrão de vida luxuoso, enquanto as suas ovelhas padecem necessidade e fome. Pastores não são predadores que se aproveitam do rebanho em benefício próprio, se alimentar e cuidar das ovelhas. Pastores não são pecuaristas. Pastor não é reprodutor de gado. Pastor não é sujeito que vive a multiplicar gado em velocidade máxima para encher templos e encher o seu bolso. Pastor não é pecuarista. Pastor é pastor, conhece cada ovelha pelo nome. Cada ovelha é importante, não são estatísticas, não são números para inflar sua conta nas redes sociais, seu canal no YouTube. Pastores não são isso. Pastores não são personalidades populares que servem para entreter e emocionar uma plateia. Pastores não são psicólogos e psicoterapeutas que nos ensinam a sermos a melhor versão de nós mesmos, a vivermos uma vida de conforto e bem-estar. Pastor, então o que é um pastor? Pastor é pastor, pelo amor de Deus. Só isso. Pastores são pastores, por amor a Deus e por amor às almas. Isso deveria bastar. Pastores pastoreiam pessoas, alimentando-as da palavra, ensinando-as o Evangelho, cuidando de cada vida, protegendo o rebanho de ameaças, liderando, guiando o rebanho de Jesus com amor sacrificial, como representantes do bom pastor, Cristo Jesus. Esse é o seu papel. Como devem desempenhá-lo? Qual deve ser a postura de um pastor? Pedro responde na continuação do versículo 2 e também no versículo 3. Ele continua o seu apelo aos pastores. E representa aqui uma série de 3 contrastes entre a postura própria e imprópria de um pastor chamado para cuidar do rebanho, sempre começando pela negativa e seguindo para a positiva. Como não devem exercer o seu ofício e como devem exercer o seu ofício. O que ele diz? Versículo 2: que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Como? Não por obrigação, mas espontaneamente, ou de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Vamos examinar cada um desses contrastes em ordem. Primeiro, pastores devem cuidar do rebanho não por obrigação,
mas espontaneamente, de livre vontade, como Deus quer. Igreja, pastores não são meros profissionais da fé. Ser pastor não é apenas uma carreira, uma profissão. O que eu vou ser? Médico, advogado, contador, engenheiro, quem sabe? Pastor também. Se não der certo em todas as outras coisas, posso até tentar ser pastor. Não. Pastor não é profissão, mera profissão, ofício ou ocupação religiosa. Para bater um cartão, cumprir um horário, realizar seus deveres e depois seguir sua própria vida. Não. Pastor não é uma mera profissão. O que não significa que um pastor não deva ser competente para o seu ofício, como qualquer outra profissão. Para ser engenheiro, deve ser um engenheiro competente. Para ser médico, deve ser um médico competente. Um advogado competente. Um pastor, igualmente. O critério não deveria ser menor, deveria ser maior. Ele trata de almas. O assunto aqui é vida e morte eterna. Eles não deveriam ser menos capazes, menos competentes do que médicos, advogados, contadores. Não deu certo para isso, para aquilo, quem sabe pode dar certo com um pastor? Não, de forma alguma. Deve ser capaz, competente, comprometido em cumprir a sua função, tal qual qualquer profissional. Mas se um pastor é chamado para liderar o rebanho de Cristo, agindo na linha de frente, para dar sua vida pela igreja de Jesus, isso não pode ser mera ocupação. Isso tem que ser uma vocação, chamado, missão. Então, alguém vocacionado a pastor não pode cumprir seu chamado por mero dever de espero, mera obrigação, mas espontaneamente, de livre vontade, de todo o seu coração. Tem que ser pastor de coração. Segundo, pastores não devem servir por ganância, mas de boa vontade, ou com o desejo de servir. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, que um pastor não possa ser remunerado pelo seu sustento digno das suas ovelhas, pelo seu serviço fiel. De novo, se outros profissionais são dignos da sua remuneração, quanto mais um pastor competente, capaz. Um pastor de coração. Quem ensinou isso foi o próprio Jesus, lá em Lucas 10:7. Que aqueles que pregam a palavra devem viver da palavra. Paulo endossou isso também, está lá em 1 Coríntios 9:14. E de novo em 1 Timóteo 5:17 e 18. Que aqueles que lideram bem, ensinando na igreja, são dignos de dupla honra, não menos merecedores, mais até, se cumprirem bem o seu chamado. Mas a remuneração de um pastor jamais deve ser a sua recompensa e motivação principal. Ele é digno do seu sustento, mas Paulo é muito claro lá em 1 Timóteo 3, que quem almeja o episcopado ou pastoreio não deve amar o dinheiro, não deve ser ganancioso, avarento, luxuoso, não deve esbanjar numa vida inadequada e imprópria para alguém chamado a sofrer pela causa de Jesus, sob pena dele corromper a sua mensagem, sua própria vida. Paulo diz isso em 1 Timóteo 6, que muitos existem que por amarem o dinheiro, pensarem que a piedade é fonte de lucro, e por quererem enriquecer, corromperam-se e abandonaram a fé. Há homens que foram chamados para o ministério, que corromperam o seu chamado e abandonaram a fé, porque amaram mais o mundo e o seu dinheiro sórdido do que a Cristo e a sua cruz. Por isso Pedro os exorta: não podem servir por ganância, mas de boa vontade. Um pastor não vive pensando enquanto ele pode receber e tirar do rebanho, mas enquanto ele pode dar e doar pelo rebanho. Nunca o quanto ele pode tirar, mas o quanto ele pode doar, dar de si mesmo pela igreja de Jesus.
Por fim, diz Pedro no versículo 3, eles não devem agir como dominadores dos que lhes foram confiados, mas devem ser exemplos para o rebanho. A autoridade que um pastor exerce não existe para mandar e desmandar na vida dos outros, a fim de que as pessoas façam e sigam a vontade dele. Não. A autoridade de um pastor está sujeita à autoridade de Jesus. Ele só pode exigir do rebanho o que Jesus exige, nada mais e nada menos, porque é ao Supremo Pastor Jesus que todo pastor prestará contas. Ele não é dono do rebanho, ele não é dono da igreja, ele é servo de Jesus e representante de Cristo na terra. Portanto, ele não pode mandar e desmandar em quem quer que seja. Ele não é um dominador, ele não é chefe, patrão de quem quer que seja. A autoridade de um pastor não consiste do volume da sua voz, da força do seu braço, mas sim do peso do seu exemplo. Se ele vive o que prega, se a sua vida corrobora a mensagem do Evangelho. Eu sinto que a razão pela qual o Evangelho e a igreja está tão desacreditado no Brasil em nossos tempos é justamente por causa do descrédito dos pastores, que não vivem o que pregam. É ou não é? Quando o assunto é igreja, no trabalho, no corredor, invariavelmente o assunto volta para o quê? O escândalo. O mais recente escândalo de mais um líder que se corrompeu, que perverteu o seu chamado e trouxe descrédito ao Evangelho. Pastores não são tiranos, não deveriam ser. Eles são testemunhas de Jesus. Eles lideram não pelo volume da sua voz ou a força do seu braço, mas pelo peso do seu exemplo piedoso. Resumindo, a vida de um pastor não deve ser conhecida como um mero dever, nem pelo desejo de dinheiro, ou poder, domínio sobre os demais. A vida de um pastor deve ser marcada pelo serviço, pelo sacrifício e pela semelhança com o Supremo Pastor, Jesus Cristo. Terceiro, que promessa deve guiar o serviço de um pastor? Isso posso estar no versículo 4. Diante do papel e da postura própria de um pastor, Pedro os lembra de uma recompensa. Qual é a recompensa de um pastor? Salário maior? Igreja mais cheia? Prédio mais suntuoso? Mais seguidores nas redes sociais? Qual é a recompensa de um pastor? O que Pedro diz? A recompensa não vem neste mundo e não vem nesta vida. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. A recompensa virá quando o próprio pastor da igreja, o Supremo Pastor, Jesus, reconhecer os verdadeiros pastores do seu rebanho, dando-lhes uma imperecível coroa de glória. Quem quiser ser alguém neste mundo, que não seja pastor. Quem quer viver bem e se dar bem nesta vida, não seja pastor. Quem quer a sua recompensa e seu reconhecimento agora, fuja do pastoreio. Não há promessas de aceitação, de aprovação, de aclamação, mas sim de muito sofrimento e questionamento e crítica. Mas a recompensa é gloriosa, é maravilhosa. É o próprio Senhor Jesus quem reconhecerá os seus pastores na glória. Os que servirem fielmente a Jesus e a sua igreja, os que forem fiéis aos passos do Mestre, estes, diz Pedro, serão coroados, junto com todos aqueles que serviram a Cristo fielmente. Então Pedro fecha, versículo 5. Respondendo, com que prontidão o pastor deve ser seguido? Pastor, você é o único pastor aqui.
Você está pregando para si mesmo, mas o resto de nós não somos pastores. O que sobra para a gente nesse texto? Está aí no versículo 5. Aliás, todo o texto é para nós, porque toda ovelha tem que saber o que é um pastor. Quem serve para pastor? Quem pode ser pastor? Não. Como identificar um bom pastor? Isso tem tudo a ver com nós, ovelhas, a quem devemos ouvir e a seguir. Mas Pedro é claro na aplicação no versículo 5. Com que prontidão o pastor deve ser seguido? Aqui está a aplicação prática para toda a igreja. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro já falou sobre outras autoridades nesta carta, lá no capítulo 2, no capítulo 3, já falou sobre governantes, os que lideram a sociedade, já falou sobre pais, que lideram seus lares, já falou sobre os senhores, empregadores, já falou sobre autoridades legitimamente constituídas, seja na esfera pública, privada ou doméstica. Mas aqui, ele fala sobre as autoridades da igreja e como elas devem ser tratadas. E ao dirigir-se aos jovens, falar especificamente aos jovens aqui no versículo 5, que eles sejam sujeitos aos que são mais velhos. Bem, Pedro provavelmente quis dizer aqui os mais jovens. Essa não é uma instrução só para jovens, mas talvez para os mais jovens, aqueles que estão mais no início da sua caminhada pessoal. Se bem que esta instrução cabe a todos. Mas por que Pedro isola os jovens ou os mais jovens aqui? Porque são justamente os mais questionadores, os que mais contestam figuras de autoridade, fosse na época de Pedro ou a nossa. 2000 anos e o perfil continua o mesmo. Ao dirigir-se aos mais jovens, os mais propensos a questionar a autoridade, ele diz que eles deveriam ser sujeitos aos que são mais velhos. A palavrinha aqui para mais velhos no versículo 5 é a mesma do versículo 1. Pedro provavelmente está dizendo que os mais jovens devem ser submissos aos presbíteros, os pastores, comumente chamados entre os mais velhos. Por quê? Porque são os mais experientes, são os mais rodados, são os mais maduros, os melhor preparados para conduzir o rebanho. O que Pedro recomenda aos mais jovens, porém, se espalha por toda a igreja. Só os mais jovens devem se submeter aos mais velhos, aos presbíteros? Não. Todos devem fazer isso, reconhecendo, respeitando e recebendo a liderança dos seus pastores. Gente, isso não quer dizer que a igreja deve obediência cega aos seus pastores. Não mais do que os cristãos deveriam obedecer cegamente a César, aos governantes, aos seus patrões, ou até mesmo maridos incrédulos. Não, de novo, pastores são uma autoridade subordinada. Eles estão sujeitos à autoridade máxima de Jesus, o que significa que nenhum pastor deve ser obedecido cegamente. Porque não existem pastores que têm a mesma autoridade que Deus. E o pastor que pensa isso está muito errado. E vai ter que responder a Deus por isso. Se houver qualquer divergência entre Deus e a voz do pastor, fique com quem? Se houver qualquer divergência entre o que um pastor diz aqui do púlpito, eu ou qualquer outro pastor que passa por esse púlpito, qualquer divergência entre nós e o que diz a Sagrada Escritura, fique com a Bíblia. Esqueça de nós. Nós passaremos, Jesus fica. Nosso pastoreio acaba, o de Jesus continua. Somos ovelhas dele primeiro. Nenhum pastor deve ser obedecido cegamente. Mas se forem obedientes à palavra, se ensinarem aquilo que a Bíblia diz e exigirem o que a palavra exigir, o peso está sobre aqueles que questionam os pastores, que questionam sua autoridade, e não sobre os pastores. Pastores não precisam provar sua autoridade se eles exercem essa autoridade segundo a palavra de Deus. Eles devem ser respeitados, obedecidos, por temor a Deus. Na medida em que pastores se mostrarem exemplares
no seu ensino, no seu testemunho, no seu serviço, nunca perfeitos. O bispo Verbe não foi perfeito, o pastor John não é perfeito, nenhum pregador que ocupou esse púlpito é perfeito. E nunca será, só Jesus. Mas se os pastores desta igreja forem exemplares no seu testemunho e serviço, eles devem receber a devida honra, o devido respeito, o devido crédito, por meio de uma obediência simples e humilde. Como é que ele encerra aqui? Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem deve ser humilde? Todos. Pastores e ovelhas. Mais jovens e mais velhos. Todos devem se humilhar. Se nós entendemos quem é o dono da igreja, Jesus, não há espaço aqui para egos insuflados, vaidades acaloradas. Não existe. Jesus é quem manda aqui. O resto de nós somos todos servos. É só servo. A igreja tem um Senhor e todos nós somos servos. Então que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Porque quem se acha dono está numa rota de colisão com Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pastores devem ser humildes na liderança do rebanho de Jesus. As ovelhas devem se sujeitar humildemente aos seus pastores. Então, seja quem pastoreia ou quem é pastoreado, todos devem viver humildemente em submissão ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Porque o que passar disso, o que passa disso, o que foge disso, seja do pastor que abusa da sua autoridade, ou da ovelha arrogante e cínica que questiona a autoridade, o que passa disso, passa da palavra de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então as palavras de Pedro aqui trazem um alerta e um apelo. O alerta é este: a nossa sociedade reprova pastores? Pastores estão em crédito na opinião popular? Sim ou não? A nossa sociedade aprova pastores? E talvez com boa razão, infelizmente. Mas sabe de uma coisa? Deus os reprova muito mais. Deus reprova pastores que abusam do seu poder. Deus reprova pastores abusivos e arrogantes. Deus reprova pastores que se promovem e se enriquecem às custas do rebanho de Jesus. Deus se opõe a quem toma o seu lugar na igreja. E Deus dará a devida recompensa a cada um. Deus se opõe tanto a pastores que fazem o que bem entendem com a sua autoridade, como também ele se opõe a ovelhas que se aproveitam das falhas de pastores para viverem como se forem pastores de si mesmos. E isso também é orgulho e vaidade. Deus se opõe a toda e qualquer forma de orgulho espiritual, quer de pastores, quer de ovelhas. Onde nós temos transgredido os limites da palavra de Deus, que o Senhor nos dê perdão e arrependimento, para vivermos como pastores e ovelhas fiéis de Jesus. Esse é o alerta. Mas há um apelo aqui. E o apelo é este: Deus dá graça a pastores fiéis. E Deus dá graça a ovelhas fiéis. Deus dá graça a pastores humildes e a ovelhas humildes. Ele deu graça a Pedro, o autor dessas palavras. Um pastor que de início fracassou, abandonou o Supremo Pastor, Jesus. Não merecia o cargo, não merecia o posto, mas Jesus o perdoou, o restaurou e disse o que para Pedro? Pastorei as minhas ovelhas.
Se houve esperança para Pedro, há esperança para esse miserável pastor que lhes fala hoje. Há esperança para qualquer pastor que ocupa este púlpito. A esperança é Jesus, não somos nós. A esperança é Cristo. Pastor muito melhor que qualquer pastor que jamais ocupou, jamais ocupará este púlpito. É de Cristo que vem a graça, para que pastores sejam fiéis no serviço ao rebanho, pastoreando as ovelhas do bom pastor. Não por dever, não por dinheiro, não pelo desejo de domínio, mas servindo como Jesus serviu, amorosamente, humildemente, sacrificialmente, derramando a sua própria vida por amor às ovelhas de Jesus. E pastoreando na certeza de que a recompensa virá, não agora. Se alguém aqui estiver sendo chamado para o pastoreio, saiba, a recompensa não vem aqui e não vem agora, só no porvir. Mas que recompensa! A imperecível coroa da glória. Jesus honrará os seus pastores no fim. Mas é de Cristo que vem a graça também, para que suas ovelhas sujeitem-se aos seus pastores, aos pastores que Ele as dá. Como podemos nos submeter aos pastores que Deus nos dá? Orando por eles. Orem pelos seus pastores. Orem por eles, para que sejam fiéis, para que não amem o dinheiro, não sejam gananciosos, não dominem sobre o rebanho, não façam o que façam por mera obrigação, mas amem Jesus e amem suas ovelhas. Orem por pastores assim, para que sejam encontrados humildes e fiéis. Apoiem pastores assim, inclusive com o seu sustento digno. Honrem homens assim. Encorajem seus pastores, com suas palavras, com a sua postura humilde e obediente, na medida em que forem fiéis ao chamado de Jesus. Sim, a sociedade reprova pastores, mas as ovelhas devem amar o seu pastor. Pastores que Jesus dá à sua igreja. Abracem homens assim como um presente dele. Honrem os pastores que Deus lhes der. Enfim, é de Cristo que vem a graça, para servirmos humildemente uns aos outros, quer como pastores, quer como ovelhas. Afinal, Jesus é o bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, e chama seus pastores a fazerem o mesmo. E mais, Ele é o bom pastor que se fez ovelha, que foi obediente até a morte e morte de cruz, e nos chama a seguir nos seus passos. Então é de Cristo que vem a graça, para abrirmos mão da nossa própria vida, da nossa própria vontade, para vivermos a nossa vida conforme a sua vontade. E se ainda houver aqui entre nós alguém que não é ovelha do bom pastor, se alguém aqui ainda está desgarrado, sem Jesus, sem igreja, sem rebanho, saiba, sua vida corre perigo. Ovelha longe do rebanho é morte certa, alvo fácil do inimigo e predador das nossas almas. Não ande longe de Jesus e não ande longe do seu rebanho. Ande com Cristo, siga com o rebanho dele aqui na terra, renda-se a Jesus, confie no bom pastor, entregue-se a ele hoje, para viver humildemente a serviço de Jesus até o fim da sua vida, ou até que ele volte primeiro. Vamos orar. Amado e soberano Deus, supremo e bom pastor das nossas almas, eu entrego a Ti as minhas palavras, reconhecendo que eu serei o primeiro a ser cobrado por elas, que eu prestarei contas a Ti, Senhor, por estas palavras. Então, Senhor, guarde a minha vida e de cada pastor que passar por este púlpito e por esta igreja. Faze de nós fiéis espelhos de Jesus aqui na terra. Guarde, Senhor, nossas mentes e corações. Livre-nos do apego deste mundo, do amor ao mundo. Ajude-nos, Senhor, e ensine-nos a
pastorearmos o teu rebanho, como o Senhor deseja e ordena na tua palavra. Não por obrigação, mas de coração. Não por ganância, mas com o desejo de servir. Não para dominar ou mandar nos outros, mas como exemplos para o rebanho. Levanta tu mesmo, Senhor, pastores segundo o teu coração neste lugar. E chame outros, Senhor. Chame outros presbíteros. Levante outros homens nesta congregação, chamados por ti e aprovados pelo Senhor, para esta missão gloriosa. Faz isso, Senhor, para o bem da tua igreja e do teu rebanho. Corrige sim, Senhor, aqueles pastores nessa cidade, nesta terra que têm abusado da sua autoridade e poder. Ó Senhor, infunde o teu santo temor no coração desses homens, para que se arrependam dos seus maus caminhos, da vergonha que tem trazido sobre a igreja o evangelho. Senhor, ensina esses homens a te temer. A temer e tremer diante da tua palavra que diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Senhor, ensine-nos a sermos ovelhas do teu rebanho, a reconhecermos aqueles enviados por ti para nos pastorearem, apoiarmos homens dignos da nossa confiança e obediência, amarmos estes homens, orarmos por estes homens, intercedermos para que eles sejam encontrados fiéis, aguardando a sua recompensa gloriosa e celestial, não nesta vida, mas no porvir. Senhor, guarde o rebanho da Vila São Luís, guarde esta amada igreja, protege este rebanho, protege, Senhor, das ameaças do inimigo que anda ao nosso derredor, à procura de quem possa devorar. Guarde esta amada igreja, preserve a sua unidade, sua integridade moral e espiritual. Guarde cada ovelha deste rebanho. Guarde, Senhor, o pastor desta igreja e aquele que haverá de assumir este púlpito também. Guarde este rebanho. Guarde, Senhor, em fidelidade à tua palavra, para o louvor da tua glória. E dá-nos todos, jovens e idosos, dos menos aos mais experimentes, um coração humilde, pronto a tratarmos uns aos outros com toda ternura, humildade e amor, pelo teu poder e pela tua graça que opera em nós. Assim nós oramos e agradecemos, em o nome de Cristo Jesus. E todos que assim concordam digam amém.